Bem-vindos ao Fora de Portas desta semana, não com um, mas sim com dois convidados. Jorge Silva, cabeleireiro, estilista e ainda consultor de moda, Nano, ex-futebolista e atualmente a exercer funções na estrutura do Vitória como embaixador do clube, são os nossos dois convidados do programa desta sexta-feira. Obrigado, antes de mais, aos dois pela vossa presença aqui na biblioteca. Por falar em embaixador, começo por ti, Jorge. Estiveste recentemente com o embaixador do Cazaquistão. Deveu-se aqui essa visita aqui de um dos homens fortes do Cazaquistão, se assim quisermos dizer. Sim, bom, antes de mais, muito boa. Não sei a que horas vai ser a entrevista, se vai ser bom dia, boa tarde ou boa noite. É da parte de tarde, mas um cumprimento fica sempre bem, portanto, antes de mais, cumprimentar também aqui o meu querido amigo Neno, obviamente cumprimentar-te a ti também, e é um prazer estar aqui nesta rubrica. Nós costumamos dizer que num vimaranense estar sempre um embaixador, nós temos um sentimento de pertença sempre muito forte, isso tem extensão também quando nós jogamos no Vitória de Guimarães, quando aquela camisola está no nosso corpo, não sei, o suor é diferente, aquilo parece ter um cheiro diferente, não é? Se calhar cheira a perfume. E um peso diferente. Cheira a perfume. E de facto há este sentimento muito forte em nós que muitas vezes tentamos explicar no país ou àqueles que nos visitam e que de facto é uma coisa única, há um simbolismo muito forte. Nesse sentido, com a minha relação, obviamente, é com o Sr. Cônsul, o Sr. Presidente da Câmara de Comércio tem extensão, obviamente, no Sr. Embaixador, no sentido de demonstrar que, nomeadamente Guimarães, tem uma indústria muito forte, muito pujante, a indústria transformadora, o calçado, enfim, as cotelarias, a têxtil, enfim, nós temos algo de muito importante, que, por exemplo, na Têxtil, que é uma das maiores feiras de têxteis na Alemanha, e que tem, de facto, a presença de cerca de 70% das empresas são de Guimarães. E, portanto, estamos na fase, obviamente, de aproveitar as melhores sinergias que nós temos, e daí que a convocação do Sr. Embaixador e o Sr. Cônsul e o Sr. Presidente da Câmara de Comércio de um país desta dimensão, e mostrar que Guimarães, de facto, tem uma extensão a este nível empresarial e industrial, e que deve ser, obviamente, assinalado. Muito bem. Vocês são, sem dúvida, como também falaste aí, dois cidadãos guimaranenses que sentem Guimarães no sangue. Um adotado, outro nem por isso. Nano, ser embaixador de um clube como o Vitória e de uma cidade como Guimarães é um peso grande? Bom, dentro das formalidades, também agradecer a oportunidade que me estão a dar de estar aqui, sim, e agradecer também a presença junto com o Jorge. Prazer. Realmente há uma simbiose, há uma cumplicidade muito forte. Não é o teu cabeleireiro, não? Não, Ele não precisa. Já nasceu com pinta. Nasceu com pinta. Não corta o cabelo. Não é, mas poderia ser. Já tentei e ele diz, não melhores o que já está bem. Não melhores. Ser embaixador é um peso, realmente o peso é enorme, e aquilo que o Jorge acabou de dizer, nós todos temos um pouco de embaixador, e esta cidade, como o berço da nação, tem esse propósito e nasceu com esse propósito também, porque aqui nasceu Portugal. E obviamente que nós todos temos a nossa responsabilidade na forma como nós encaramos a vida, como encaramos o mundo, e isto é uma forma, e ser embaixador nesta altura é um pouco, creio eu, que é daquilo que eu fui sendo durante todos os anos que eu fui, não só como jogador, mas como homem também. Então, apraz-me dizer aqui assim que é com um certo orgulho, com uma certa honra que o sou, porque consigo se calhar passar para as outras pessoas o que o embaixador tem que ser. O embaixador, acima de tudo, tem que representar não só o clube, mas também representar uma cidade. Neste caso particular, aqui, principalmente nesta cidade, que o clube tem um peso, é uma forma de vida de todos os cidadãos. E para mim é reconfortante, e se você me perguntasse há uns anos atrás se eu pensava um dia ser embaixador, diria logo que não. Por isso é que é reconfortante, nesta altura, com a minha idade, poder representar ao seu máximo o clube em todas as circunstâncias que o permitem. Jorge, falar de Guimarães é, de certa forma, levar o nome da cidade até outras paragens, numa área de atividade como a tua.
é encarar aquilo que os guimarãeses são e são tão conhecidos como o orgulho que têm pela sua terra? Bom, é verdade, quer dizer, quando nós somos embaixadores e estamos em Guimarães, quando nós viajamos para fora, nós levamos esse sentimento connosco e essa... Mas o nome vai sempre na mala. Vai sempre, é uma marca. Aliás, eu acho que o nosso grande desafio é, quando não falam muito bem, por alguma razão, a nossa forma de reagir tem que ser com uma grande corresponsabilização. Às vezes nós somos muito reativos. Aliás, há uma coisa que eu costumo dizer aos meus amigos, temos que às vezes há um recato na forma como nós defendemos a nossa cidade. Bom senso. Bom senso, muito bem, muito obrigado. Porque quando isso não acontece, de facto podemos às vezes até resgatar, com este nosso sentimento, podemos resgatar coisas menos positivas. E de facto nós não somos isso. Há muitas pessoas que me perguntam, Guimarães é realmente aquela coisa... Enfim. Nós somos isto tudo pela positiva e pela negativa. Há quem aprecie este nosso bairrismo, esta nossa força em defender o nome de Guimarães, mas há aqueles que também não... Deixe-me corrigir, toda a gente aprecia, porque todos eles gostavam de ser como nós somos. É certo que nós somos ação-reação. Gostei desta parte. E às vezes não temos, é aquilo que o Jorge estava aqui a dizer, e muito bem, não temos o bom senso de tentarem contornar e ver realmente onde é que está a racionalidade. O equilíbrio da balança. E às vezes não temos essa proporcionalidade de tentar observar isso. Mas sentimos. E há o provérbio, que eu não sei ter filho de boa gente. Então nós, é ação-reação, reagimos logo. Mas a nossa reação... No fundo, aqueles que até nos poderão criticar... no fundo, gostariam de ser como nós, é isso? Esta é a grande verdade. Porque ninguém fica indiferente à cidade e ao clube. Ninguém fica. É um clube que vá por onde for. Eu lembro, este último ano que nós estivemos nas competições europeias, qualquer cidade do mundo, vamos lá falar na Europa, neste caso Portugal, mas eu falo do mundo, ninguém ficava indiferente, porque nós até éramos poucos no meio daquela imensidão de gente, mas porra, as pessoas diziam assim, como é que é possível essa gente ali assim, a viver o futebol, porque o futebol é isto, é essa pedagogia do espetáculo dentro e fora das quatro linhas, isso só nós sabemos dar. Sim, aliás aconteceu uma coisa muito interessante, o Neno, reforçando aquilo que o Neno está a dizer, quando a vinda do Sr. Embaixador, do Daulet Batrachev, portanto, em audiência na Câmara Municipal de Guimarães, o próprio embaixador, após constatar como é que é a cidade, como é que ela vive, o seu coração, o seu ADN, foi ele próprio a sugerir, portanto, fazer aqui uma cidade gêmea com a primeira capital do Cazaquistão, não é? Portanto, geminação, não é? Destas duas cidades, a primeira capital de Portugal, Guimarães, e a primeira capital do Cazaquistão, este acordo bilateral já foi selado, portanto já está a acontecer. Eu penso que em dezembro vêm aí coisas muito importantes, também, não só para Portugal e Guimarães, mas também para o Cazaquistão, porque nós temos a nossa importância. Tem que ter a honra, não é? Também nós temos a nossa importância, mas de facto, quer dizer, o embaixador constatou isto imediatamente. Eu acho que isto é um valor muito real, nós somos muito reais, nós não temos como enganar efetivamente aquilo que nós somos, e por vezes temos de ter realmente algum recato em dizer, ok, os outros também têm uma cidade bonita, claro. Nós, os guimaranenses, defendem a sua cidade de uma forma sérrea, e isso tem, digamos, o seu ponto de maior referência no próprio clube. Aliás, logisticamente, até a forma como o clube está implantado, ou seja, eu atrevo-me a dizer que se calhar nós, os próprios guimaranenses, não iriam aceitar colocar, por exemplo, o estádio. Por exemplo, nós temos aqui o nosso vizinho do lado, que é o Braga. Eu atrevo-me a dizer que se calhar os adeptos do Vitória de Guimarães e a própria cidade em si não aceitaria colocar o seu clube a 3 km ou 2 km do centro, porque de facto é quase como que dizer, nós estamos a pôr o nosso coração fora do nosso corpo, não é? O coração é a cidade, obviamente. É bem visto. Nano, e a música? Como é que surge num percurso futebolístico? Eu acho que nós todos temos um quê de cantores. O Jorge Silva também é um belíssimo cantor. É um artista. O Jorge é um artista. Ele não pode revelar estas coisas. A verdade é que eu consegui transpor para além do futebol essa... Desculpa interromper, há aqui uma coisa que eu acho que é importante aqui, porque nós estamos aqui num beabá, não é? Sim. Uma interação. E ele tem que reformular uma música dele. Eu nunca lhe disse isto, okay? Mas tinha que ser em direto, porque assim não há cortes nem nada. Quer dizer, há cortes, mas
nós não os vamos fazer. Mas não os vamos fazer. Ele tem uma música que eu às vezes dou por mim em casa a cantar, porque eu gosto muito dessa música. Eu sou da cidade velha. Ou seja, é que a música, a melodia da música é gingona, não é? Tem aquela Dá para eu sou mexer a da anca, cidade velha. E depois, porque gosto muito dele, tenho um carinho muito especial por ele. Muito bem, abaixo, não é? Estão a ver a mobilidade dele, não é? Por isso é que ele se acaba às vezes bolas que ninguém conseguia entender. O Jorge também tem essa veia. Mas também. Já lá vamos falar também do vosso percurso futebolístico. Mas pá, inspirei-me nele porque ele é mais velho, não é? Não, mas para dizer isto. Se calhar ele tem os diz, cromos dele em eu casa. sou da cidade velha de Cabo Verde. Ele tem que fazer agora uma nova. Então. Eu sou de Guimarães. Então, ele tem que incluir Guimarães Tem que nessa fazer um música. upgrade da Tem que fazer um música. upgrade. Exatamente. Aliás, isto é um desafio aqui e ele não vai ter como evitá-lo porque está aqui, Quem, está toda a gente a ver. quem sabe Mas eu- descobrimos aqui a veia dele Não, de deixa-te a escritor. ver. Não, eu não tenho. Veja, eu olha não para tenho. ele, está a pensar nisto, hã? Eu sou da... Não, há Eu também pessoas- sou de Guimarães, digo eu. Não, tínhamos que reformar ou fazer uma música Desculpa, nova. eu tive que dizer aqui um bocadinho de espatinho. Certo. Aquela coisa de... não é? A música, não Há é? pessoas com mais competência do que eu. Eu até vou dizer uma para- coisa. Eu hoje, nós viemos do almoço, fomos almoçar juntos e eu disse-lhe esta gravata foi-me oferecida por ele numa situação tão engraçada e ele é realmente uma pessoa tão carinhosa que a cidade de Guimarães tem uma enorme sorte em poder ter uma pessoa que é adorada em todo lado. Claro. Em todo lado, não é em Guimarães, é em todo lado. Nós estamos em qualquer lado e falamos nele e toda a gente tem um enorme carinho. Portanto, Não, é isso uma é a mesma coisa também poderei eu do Sr. Jorge Silva também, que é adorado em Obrigado. qualquer parte do mundo onde ele Então esta vai. gravata é dele. Esta gravata é dele. Portanto, quando o quiseres outra vez. E a música então? A Como música é que nasceu surgiu? por casualidade. Antigamente nós, a minha geração, hoje está muito diferente. Hoje os jogadores acabam, portanto, chegam ao balneário, pegam nos computadores, nos telefones e estão ali a brincar. Nós não, nós tínhamos que inventar coisas. Então, uma das coisas que eu inventava na altura, que eu tinha esse dom, era cantar. Era cantar e então as coisas foram... Porque na minha vida tudo acontece naturalmente. Eu cantava no balneário para alegrar um pouco os jogadores, para não estar aquele tempo, aquele hiato que existia entre quando nós chegámos até ao treino, tinha que se inventar alguma coisa. Então eu punha-me a cantar e punha-me a inventar e a vestir, a imitar alguns cantores na altura. E Portanto, ficou o espetáculo só a garante um espetáculo. individual. Antes do espetáculo dentro do campo, um espetáculo fora, Antes da bola, havia show. que é para toda a gente chegar É lá chamado e o poder... espetáculo pré-pago e o pago. E sem comprar bilhete. Exatamente. E então, até que alguém me viu e realmente disse, espera aí que nós temos aqui alguma coisa, podemos aprofundar um pouco mais isso. E as coisas aconteceram. Logicamente que antigamente cantava de uma forma, hoje já canto um pouco melhor. Os meus também são outros, não é? Pois, exatamente. Não, mas eu digo o próprio eu, Nélio, eu foi sinto-me, eu fui a conhecer mais a à minha vontade, voz. Perfeitamente. mais controlador da voz. Há um conhecimento mais profundo daquilo que eu fazia e daquilo que eu faço, isto na minha própria vida, que a vida vai me ensinando coisas. Claro. E a verdade é que as coisas evoluíram de uma certa forma. Agora, é pena porque porque eu sempre gostei muito do público. O público para mim teve sempre a sua importância. E um artista, aquele que gosta muito de luzes, eu sou assim, o Jorge também é assim, nós que gostamos muito de luzes, vivemos sempre sozinhos. E estas não estão a incomodar. Não estão a incomodar, mas nós gostamos. Ele gosta e eu também gosto. Vivemos sempre sozinhos e porque, ao fim e ao cabo, quando a luz se apaga, o público vai-se embora. Então não estamos aqui a fazer nada. Praticamente é um pouco isso e nós gostamos disso. Muito bem, Jorge, de certa forma a música também está um pouco presente na tua vida através Não, um pouco, não muito. do teu pai também. Ele vai-me desculpar a careca. E o teu trajeto profissional também foi um pouco influenciado, digo eu, pelo que faz o teu pai, não é? Ainda que num conceito bem diferente esse que tu aplicaste a essa profissão. Sim, eu desde Mas há pequeno- influências. Há uma forte influência. Primeiro, do homem Manuel Leite da Silva, que foi meu pai, e é o meu pai, ainda felizmente, ainda está vivo. E é um gentleman, é um homem que a cidade gosta. Também aprendeu a gostar. E, Aprendi a gostar precisamente, perfeitamente. Eu acho que aquele senhor não se aprende a gostar. Não é preciso aprender. Ele é de facto uma pessoa genuína, uma pessoa de fazer o bem, uma grande inspiração para o filho. Ele
O filho tem muitos mais defeitos, mas pelo menos aprendeu, acho que algumas coisas, valores e princípios daquele... Jorge, desculpa-me lá que eu te corrijo aí, peço desculpa também por isso. Cortavas o cabelo no pai dele? Não, nada disso. Ele falou em defeitos, não é defeitos, o mundo é que mudou. O pai dele veio num conceito, numa vida completamente diferente, em que os homens bastava um aperto de mão para nós darmos uma... Isto nós tínhamos combinado lá fora. E hoje o mundo transformou-se e o Jorge teve que se adaptar ao conceito de hoje. Por isso, portanto, não são defeitos, são formas de vida que o pai dele teve a sua forma e o Jorge está a ter uma forma. Assim como o filho ou a filha do Jorge vão ter um conceito completamente do Jorge, mas o Jorge é uma pessoa marcante, assim, o pai se calhar foi mais no aspecto generalizado, porque hoje o Jorge atinge mais pessoas do que o pai atingiu. A grande verdade é essa, mas o pai se calhar foi mais porque as pessoas que gostavam do pai dele gostavam realmente. E hoje nós temos à volta de nós várias pessoas que nós nem sabemos se gostam de nós ou se não gostam de nós, mas que estão connosco na nossa caminhada. Eu pegando aquilo, e muito obrigado já pelas tuas palavras, tudo combinado, não é? Próximo jantar já sabes que Portanto, só para dizer que aconteceu uma coisa, por acaso, muito interessante em relação aos holofotes. Porque há aqui uma mistura do ser e do parecer, não é? Ambas têm que ter uma simbiose. Não é? Nós falamos muito sobre isso. Perfeitamente. Não é? E aconteceu uma coisa incrível. Quando eu fui convidado, portanto, eu venho do futebol, não é? Joguei em Portugal, Inglaterra, Brasil, portanto, eu estou habituado a público, não é? Nós estamos habituados a público, não é? Como o Nino disse e bem, estamos habituados à ribalta, às luzes, não é? E eu disse, há 3 semanas, dei uma entrevista na Sport TV que eu disse que hoje não sabem dar autógrafos. Há poucas pessoas que sabem dar autógrafos. Dar autógrafo é estar à altura do reconhecimento de quem pede. É saber olhar na cara da pessoa, é perguntar o nome da pessoa. Isso é reconhecimento. Isso é estar à altura do reconhecimento de alguém. Agora ia correr, não é? Precisamente. Sim. Eu não me lembro, quer dizer, dos imensos autógrafos que já dei, eu acho que não consigo, não olhar para a cara da pessoa, em sinal de respeito. A pessoa carinha-me, a pessoa procura-me. Eu não olho para a cara dela e não lhe pergunto como é que se chama. Um beijo, um beijinho, um abraço, aquilo vai ficar na pessoa. Não sei se já lhes aconteceu-me de verem, já vi muito, e o Neno muito mais, de certeza, pedir-me esse autógrafo a uma pessoa que não estava à altura daquele carinho e daquele reconhecimento, nem sequer olhou para a cara da pessoa. Eu tenho aqui um caso no Mónaco, no Golden Foot, no Mónaco, em que há uma pessoa, que obviamente não vou falar aqui, não vou expor, mas que era portuguesa e uma outra figura pública, jogador da Seleção Nacional, num ato de grande humildade, foi pedir um autógrafo. E, portanto, 2 portugueses que estavam no Mónaco, estávamos no evento do Golden Foot, e ele pegou na camisola da Seleção Nacional, ambos internacionais, e não olhou para a cara dele, quando assinou o autógrafo. Hoje é assim. Eu disse, é uma coisa impressionante, isto é uma falta de... mas para qualquer coisa deve-se olhar de frente para uma pessoa. Perfeitamente. Na vida. Ao fim e ao cabo é um reconhecimento, como o Jorge disse bem. É um reconhecimento. E então aconteceu uma coisa engraçada, porque, portanto, eu quando deixo o mundo do futebol, não é? Não sei que eu deixei, e abraço o mundo que também já vinha atrás desde pequenino, que é o mundo da imagem, não é? De estar ligado às pessoas, de conhecer as pessoas, de saber o que é que elas fazem, conhecer às vezes aspectos com grande transversalidade, que envolve a economia, que envolve a indústria, que envolve, enfim, uma imensidão de coisas. E então eu estava nos Oscars da Moda Mundial. Portanto, chama-se L'Acore, Oscar della Moda, em Itália, na Sicília. E eu fui denominado, porque eu sou embaixador da marca italiana, que é a marca número 1 no mundo, que é a Alfa Parts Milano. E os italianos são muito exigentes nessa matéria, não é? E lá está, a tal, alguma arrogância comportamental na defesa do branding, não é? Que está no Vibaranense, também foi reconhecido por eles. Ou seja, eu tocava na marca e eles diziam, este sujeito, não é? Questo bambino, não é? Fai lavoro, não? Fai lavoro, não? Comunque. E o que é que aconteceu? Isto é muito giro, acho que nunca te contei isto. Nós estamos no L'Acore, portanto é um evento inacreditável de beleza, é uma coisa surreal, portanto aquilo situa-se
em Taormina, um dia que vocês lá vão, vocês vão gostar muito disto. Em Taormina, é uma ilha pequenina, e lá em cima fica um teatro grego com um mar por trás. É uma coisa surreal. Cenário fantástico. Um ambiente de glamour. Então temos Roberto Cavalli, Jean-Paul Gaultier, temos a Gucci, estava a aparecer o Beckenberg. Beckenberg estava a aparecer, ainda não conhecia, Max Mara, enfim, uma coisa muito forte. E a minha ligação, escolhido como estilista internacional, eles são escolhidos a dedo, não é? Para estarem no backstage e lidarem diretamente com as personalidades. Perfeitamente. E lá está, aqui um misto de coisas que é fundamental. Primeiro, saber fazer. Segundo, não menos importante, o estar. O estar. Quando se está com figuras públicas e se está naquele ambiente de há um distanciamento imediato. Pois. E quando há cumplicidade, é um terra a terra que está imbuído na mesma esfera, não é? Então o que é que acontecia? A minha forma de estar, vinda do tal futebol profissional, de estar habituado à ribalta, Perfeito. fazia com que me viessem pedir autógrafos, mas sem saberem quem eu era. E então, o que é que faziam os meus outros colegas parroquianos e estilistas internacionais? E diziam-me, sabes que ele veio falar comigo, porque tu estavas a falar com o Joaquim Gordés e com o Jean-Paul Gaultier, e eles pensavam que tu também eras uma figura, sei lá, internacional. Pois. E então, pela tua atitude, vinham-te pedir autógrafos e depois iam perguntar. É o tal saber ser e estar. Essa vertente é uma vertente que tem que estar, na minha opinião, muito assinalada nos portugueses. Reparem que Portugal, nos seus principais interlocutores mundiais, há um misto de arrogância, que é uma arrogância comportamental, que se confunde um bocado com a autoconfiança. Reparem as atitudes destes empreendedores que têm a ver muito com o futebol, e nós todos devemos muito ao futebol. Portugal deve muito ao futebol, porque tem uma expressão impressionante. Antes da globalização, o futebol já estava globalizado. Precisamente. Eu recordo-me de estar em Inglaterra. Perfeitamente. E não havia... Aliás, antigamente, se voltares atrás no tempo, o orgulho, até ainda hoje mas antigamente era mais, porque hoje já o desporto, o futebol entra nas nossas casas diariamente e a toda hora. Mas quando a seleção ia jogar na França, Luxemburgo, qualquer país, nós éramos recebidos como deuses. Como deuses, que é realmente... Eu recordo-me nós ir fazer digressões à França, e ver nós a chegar e toda a gente a chorar. A chorar, porque... Isso é marcante. Momé não vai à montanha, vem a montanha ao Momé, quer dizer, isto, fica aqui a nossa representação fica. Aliás, não sei se há pouco tempo um jogo Portugal-França, e entrevistaram vários portugueses que estão atualmente em França, e eles a dizerem que, quando a seleção joga lá para eles, um orgulho. Ver a família. Ver a família, porque então quando Portugal ganha... Tem ali algo que é deles, não é? Sabes, isto é muito importante, essa comunicação. Vocês os dois, nas vossas profissões, também já jogaste à bola, o Nano também está no mundo do espetáculo. De qualquer das formas, a imagem é muito importante para um e para o outro. A imagem, deixa-me falar primeiro, porque o Jorge tem muito mais coisas para dizer do que eu. Não, já teve mais tempo para antena. Não, tranquilo. A verdade é que hoje o que vende é a imagem, mas tem que ser uma imagem genuína, não é aquela imagem fabricada, nada disso. Tem que ser a tal imagem genuína. E o Jorge é fruto disso. O Jorge foi constatando que havia pessoas que tinham que melhorar a imagem. Por isso essa irreverência, essa forma como ele analisa, como ele vê o mundo, não é como eu se calhar vejo. Porque ele tenta, eu sou mais comedido nas minhas ações, naquilo que eu possa fazer, naquilo que eu posso fazer ao cabelo. O Jorge não, o Jorge tenta de certa forma tirar rentabilidade daquilo que a pessoa pode dar, e eu não tenho essa capacidade, ele tem, e então por isso a nossa grande diferença de ele tentar construir uma imagem que possa ser genuína, mas factual e verdadeira, do que eu, que, enfim, tenho aquela imagem, sou mais conservador, sei que é isto que eu tenho que passar, é isto que eu passo e mais nada. Ele não, portanto, ele é Jorge, muito mais ousado do que eu. Olhando para o Nano, mudavas na imagem. Não vai dizer que vai mudar, senão ele põe-me careca, põe-me não sei o quê, põe-me aqui cortes no cabelo, põe-me aqui este Nano aqui atrás, ou então o emblema do Vitória aqui no cabelo. Nós não devemos melhorar o que já está bem.
Não, mas dizer que antes do último foi europeu. Foi europeu, não foi? Não, foi mundial. Mundial, sim. Foi acho que foi mundial. Antes do França mundial campeã. eu fui a um programa na SIC, com a Júlia Pinheiro, algo que me perguntava o que é isto da imagem no futebol? O que é que envolve? Bom, Agora mais que nunca os jogadores cuidam desses envolve jogadores tudo. e toda a não é gente que jogadores, envolve tudo. Eu disse na Sport TV há 3 semanas, o futebol já não é um desporto. O futebol é uma indústria de profissionais que, a fazerem o que fazem, têm que ser os melhores. Porquê? Eu vou dar um exemplo, eu posso, enfim, com alguma autoridade poder dizer isto. Eu conheço bem a minha profissão, e conheço bem a profissão de ser futebolista, não é? Eu, se errar na minha profissão, eu posso corrigir 5 minutos depois, ou 10 minutos, ou 15. No futebol, quando eu erro, é tácito. Posso, por exemplo, mudar imediatamente. Eu recordo-me no Brasil, e isso acontece em todo lado. No Brasil tínhamos, no final do jogo, onde é que vamos todos, onde é que vamos jantar no final e tal? Vamos jantar ali e tal. Perdíamos. É que nem pensar. É nem pensar estar num espaço público. Primeiro porque não nos sentíamos bem, a comida não passava. Depois porque socialmente éramos pessoas muito expostas. Eu joguei no Bahia, tenho não sei quantos milhões de admiradores, são frenéticos. Portanto, bora lá para casa. Na altura, o Williander, sim senhora, sim. o guarda-redes do Bahia, aquele era o Evander Holyfield, eu chamava-lhe, e ele disse, não há problema que eu sou o teu segurança. Eu disse, pois, mas eles são muitos, é melhor irmos para casa. E, portanto, mostrávamos lá na peça um aspecto muito importante. Já repararam que, isto para falar da imagem e o seu peso, já repararam que quando vão para um mundial ou uma grande competição, já repararam que normalmente os futebolistas alteram a imagem? Nos tempos de hoje é. Mas a grande verdade, Jorge, deixa-me só, enfim, capacitar um pouco mais isso. Hoje... Na tua altura não era assim? Não, nada disso. Hoje... os mídia eram outros. O melhor modelo, Cristiano Ronaldo. Para tudo na vida. O melhor modelo do mundo é o Cristiano Ronaldo. Ele faz um corte de cabelo, toda a gente quer fazer o corte de cabelo do Cristiano Ronaldo. Aquilo que ele faz, toda a gente quer fazer. E no meu tempo, as coisas eram um pouco diferentes. Nós não éramos tão irreverentes quanto essa geração aqui, assim. Sem dúvida. Porque essa geração, como o Jorge disse bem, se vão para um Mundial, todos eles querem criar um protótipo para levar para lá, para toda a gente copiar. No meu tempo, não. Quem saía do normal era normal. Portanto, e se as coisas não corressem bem, é porque ele tinha feito isso. Aliás, os nossos pais têm um pouco de culpa nisso, porque a forma como nos educaram de uma forma em que tudo o que era de fora que era bom, tudo o que era nacional não era muito bom. Hoje não. Agora inverteram-se os papéis. Inverteram-se os papéis. Um pouco por isso, porque nós costumámos a ser os melhores. O melhor jogador, o melhor treinador, enfim, vários cientistas, tudo. Feitas em Portugal. Então, exatamente, cada um no seu setor, mas os portugueses a ser os melhores do mundo. Então isso fez com que nós tivéssemos que mudar um pouco o chip. Então o chip já mudou. E então essa irreverência dessa nova geração é que marca hoje. Se você for a ver uma seleção... Aliás, esse desafio que o Neno está a dizer, de nós sermos muito bons a fazer muita coisa, o grande desafio da humanidade vai ser este. Da humanidade, neste caso, falando de Portugal, vai ser não vender o nosso conhecimento, não vender o que de melhor fazemos. Porque, como não temos dinheiro, somos muito permeáveis. Os melhores cientistas, os melhores médicos, são comprados. Estamos à mercê, não é? E precisamente. E depois deixamos de fazer o quê? Deixamos de ser nós os criadores. Deixamos de fazer. E isto tem um impacto direto. Vejam no futebol, muito simples. Se nós tivéssemos o Cristiano Ronaldo, temos capacidade financeira. Se tivéssemos o Bruno Fernandes, se tivéssemos o Félix, tá? Imaginem como é que era o campeonato português. Mas também agora imaginem outra coisa. Como é que vocês vendiam a marca que eles têm? Como é que vendiam a televisão? Ou seja, isto tem que ser em cadeia, tem que ser repensado. Até porque agora vivemos numa globalização. Precisamente, isto tem que ser. Maior. E temos um exemplo digno. O Quaresma, quem diria que o Quaresma um dia poderia vir a jogar aqui no Vitória? Isto é uma coisa impensável, nunca nós pensámos. Mesmo em fim de carreira. A verdade é que os valores estão É verdade.
a vir um pouco... Mas isso se calhar porque o Vitória também cultivou, lá está, uma imagem e uma identidade única, que permitiu que isso fosse possível, por exemplo. Perfeitamente. Aliás, uma coisa engraçada, nós também estamos aqui para fazer este bate-bola muito engraçado. Uma altura, no Brasil, isto é a propósito das marcas, das imagens. Claro, nós... jogadores de futebol e tal, gostamos de, não é? Como é que não, mas a verdade é que... Bem. Espera, vou ver uma coisa. O futebol é o melhor mercado de venda. Você, se tiver uma água ou um creme, qualquer coisa que você queira vender, meta no futebol que você consegue vender. Estão a ver porque a exposição mediática... Estão a ver, não é? A exposição mediática, ninguém tem. Ninguém tem essa exposição mediática. E agora a pensar nisso, o que é que eu fiz, não é? Na altura acerca-se de mim uma marca, não é? No Brasil, o meu treinador era o Jair Pereira. Jair Pereira, sim, tinha estado no Atlético de Madrid, com o Futre, com o nosso Paulo Futre e tal. E a Diadora acerca-se de mim, disse, pá, queremos fazer um contrato consigo e tal. Lá negociamos a coisa e eles aparecem, é a altura que aparecem aquelas botas verdes fluorescentes. Sim senhora. Eu olhava para aquilo e disse, isto aqui é muito... Isto é uma cor muito berrante, muito... Mas atenção, é a forma de pensar de um português. O brasileiro era ao contrário. Queria aquelas botas para mostrar um pouco... Para sobressair. Exatamente. Ainda assim eu gosto mais da forma de pensar do português. Então dizia assim, bom, com isto, a primeira vez que eu entro no estádio, por acaso íamos fazer um treino, e ele chama-me e diz-me, Jorge Silva, para ter essa cor você tem que fazer a diferença. E, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Claro. E o que ele queria dizer com isto? É que nós também, quando sinalizamos uma marca, quando nós somos efetivamente um branding, quando nós somos uma marca, nós temos... Vitória de Guimarães é uma marca. Quando é preciso estarmos à altura da mesma. Acrescentarmos algo. Não é? E é uma coisa que eu costumo dizer sempre, obviamente, aos jogadores que para cá vêm, às vezes falamos, e lhes digo que seres bom jogador no teu clube ou nos outros clubes por onde passaste é um bom fator, mas incorporar culturalmente e lidar com os focos de pressão de um clube, de uma cidade como é Guimarães, é outra coisinha, é uma outra dinâmica, porque vais e o futebol tem uma coisa que as pessoas precisam de saber, a sociedade precisa de saber disto. Quando um clube perde, quando um jogo, quando não corre bem, normalmente, na cultura do futebolista, do ganhador, ele passa mal. A maioria não dorme direito, está a pensar, ou porque vai ser sacado da equipa, ou porque se calhar já vai sair do clube. Fala-se muito do dinheiro que se ganha no futebol, mas não se diz por quanto tempo. E de repente, ele falhou um penalti, uma coisa que não encaixou bem com aqueles 7 metros e tal, a bola foi ao lado, e ele está na lista de saída, porque, e quer dizer, essa vida é uma vida muito inconstante do ponto de vista emocional. Nano, Júlio Iglesias, conta lá como é que foi esse encontro. Tu que és um fã. Não, eu sou um apaixonado pelo Júlio Iglesias desde a minha adolescência ou da juventude. E a verdade é que tive o privilégio de o conhecer, de cantar com ele. Aliás, ele cada vez que venha a Portugal liga-me. Ele liga-me porque eu confesso-vos que eu costumo dizer, antigamente gostava muito mais de dizer, agora já nem tanto, mas gostava de dizer que queria ser como Júlio, porque eu não tinha, dizer que eu tinha uns ídolos de jogadores, tinha, que eram os guarda-redes, a maior parte deles eu tinha eles todos como ídolos, mas o meu ídolo era o Júlio Iglesias. E ter o privilégio, como eu tive, de o conhecer, foi realmente, e conhecer o homem em si, então levou-me a gostar muito mais dele, da simplicidade, da forma como ele vê o trabalho, do profissionalismo que ele tem na sua área, para ser o melhor. E isto levou-me também a que, e também essa mensagem será para o Jorge, de que nós, em qualquer área em que nós estejamos, primeira coisa, temos que ter amor muito pela nossa profissão. Depois, sermos os mais profissionais possíveis. E o profissionais possíveis é ser rigoroso com aquilo que nós fazemos. Agora, com o Júlio aconteceu de uma forma muito natural. Eu estava em Lisboa e o Júlio, por acaso, vinha atuar aqui no Norte
e eu tinha que ver o Júlio, quer dizer, eu lembro-me, eu na altura mandei o meu irmão vir aqui para o Norte, trazer o meu carro, para o meu carro ficar aqui, e eu tinha treino, treinei, depois depressa fui ao aeroporto, apanhei um avião, vim aqui para o Norte, para estar aqui para ver o Júlio, e acontece que no meio do espetáculo alguém me disse, quando o Júlio, eu tinha dado umas entrevistas a falar muito do Júlio, quando o Júlio acabar de cantar, ele quer te conhecer, e eu disse, estás a brincar comigo, agora vai-me conhecer para a Monte Queiro, por amor de Deus. Não, vais ficar aqui, vim-te buscar. Porque eu sou um homem, as pessoas pensam que eu sou uma pessoa muito... Eu sou tímido, eu sou um indivíduo muito discreto, muito tímido. E a verdade é que se ele não me fosse lá buscar e eu acabava o espetáculo, vinha logo embora para baixo, que eu queria era chegar lá em cima, lá em baixo o mais depressa possível. E realmente, antes do espetáculo acabar, ele foi-me lá buscar, pegou-me, levou-me para um sítio. A verdade é que eu, quando entrei no átrio backstage, né? Exatamente, quando cheguei lá, aquilo era só mulheres, mas a maioria mulheres, mas poucos homens, mas estavam lá mulheres. E eu comecei a ver aquilo e disse assim, isto não é para mim, vou-me dar embora, vou-me embora. E no momento que eu vou, assim, virar-me para ir-me embora, aparece-me, el porteiro, de onde é el porteiro? El porteiro, de onde é el porteiro? Eu disse, não, isto é comigo, peraí. Abandonei tudo. Esta é a minha defesa. Esta é a minha defesa, não, abandonei tudo. Sou eu. Perdi o medo todo e passar no meio daquela gente toda para ir ter com o Júlio foi realmente uma coisa sensacional, foi... E depois ele levou-me lá para o camarim e na altura ele entregou-me o fato que ele tinha acabado de atuar, uns sapatos posteriormente. Agora, sabem, eu não sei se vocês conseguem, se eu vos consigo transmitir o que me vai na alma quando estou perto do Júlio. É difícil descrever isso por palavras, porque é como nós pensarmos, eu gostava de conhecer tal pessoa, mas eu sei que é impossível, nunca o vou conhecer. E, de repente, dreams come true, né? O sonho torna-se realidade. Exatamente. E então é um pouco isso, não consigo. Ainda por cima, ser surpreendido pela positiva. Pela positiva, tremendamente. Porque às vezes também acontece o contrário. Não, porque temos uma ideia de uma pessoa e a pessoa chega lá, uma pessoa um pouco arrogante, um pouco... Aliás, como nós falámos aqui, dá o autógrafo, nem me vê para ti. Não, ele pôs-me lá dentro do camarim dele, falou comigo, perguntou-me e não sei o que mais. E o engraçado é que, passados uns anos, ele vem cá outra vez e ele diz-me assim, chamou-me, aliás, ele estava a ensaiar e eu cheguei lá para ver o ensaio, ele estava a ensaiar. Ele para tudo, quando me vê, Neno! Parou aquela porcaria toda, desceu, veio-me buscar, vamos lá para cima, pôs-me lá num sítio, sentado com ele, e ele assim, eu quero cantar contigo, homem. Eu disse, sim, Julio, a cantar contigo? Sim, eu puedo cantar, pero... Disse, que música sabes? Disse, de ti, todo. Disse, não lo sabes todo, eu não sei como é que tu vas a fazer. De ti, eu sei tudo, canta aquilo que tu quiseres, eu canto. Paloma, vamos cantar Paloma, vamos a cantar. Então eu lembro que nós fomos ensaiar essa música, estava lá também António Sala, ele deu-me o micro, né? Ele ficou com o micro, e eu lembro que ele virou para um indivíduo que era o Rafael Ferro, que era o produtor dele, que andava sempre com ele, o manager, exatamente. Esse porteiro. E eu ouvi aquela... O porteiro, assim, não foi este gajo. Eu já sei o que é que ele fez disso. A cantar desta maneira, eu tenho a minha profissão em risco. Não, nada disso. Olha, a verdade é que ele começa, vou começar, o gajo começa a cantar a primeira estrofe e depois indica-me assim com a mão que era eu. Bom, eu começo a cantar, nós não ensaiámos, porque o que é que ele fez? Veio, tomou o meu micro, pôs de lado e deu-me o micro dele, deu a volta e foi lá ficar ao pé de umas senhoras para ver o espetáculo que eu estava a dar. Ouça. Estavas no penalti. Não, eu ali estava no meu mundo, estava no meu mundo ali, assim. Então cantei e ele deve ter ficado curioso como é que eu sabia a letra da música realmente, e eu depois imitava, punha a mão assim. Mas há também aqui um aspecto que eu acho que deve ser frisado, é que, e também senti isso na pele durante a minha vida, é que o facto de sempre teres enfrentado público ajudou-me bastante. Precisamente. Cada vez porque esta coisa de enfrentar público é muito complicado. Não é para toda a gente. Não é qualquer pessoa que o consegue fazer da forma como nós fazemos, e nesse aspecto o futebol deu-nos essas duas coisas muito boas, que é esse exatamente, essa interação, enfrentar o público, e outra coisa importante também,
a organização. Se nós formos organizados, se cada um fizer o seu trabalho, as coisas ficam muito mais fáceis. A união aqui sim é importante, o futebol deu-nos isso. E até na nossa vida particular, aquele miúdo que é muito disciplinado, perfeitamente, aquele miúdo que é muito interiorizado, que não gosta de socializar, assim, o futebol é o sítio ideal para isso. E outra coisa, o futebol eu digo às famílias, há um aspecto tão importante, friso isto muitas vezes, muitos jovens que não enveredaram por maus caminhos, exatamente porque o futebol lhes mostrou disciplina. Perfeitamente. Eu recordo-me há uns anos, fui a uma escola convidado para falar com os alunos e vi uma coisa que me entristeceu, que foi o aluno a falar para o professor. Estavam cerca de 100 alunos e estavam 4 ou 5 professores, e vi o aluno a falar para o professor de uma forma, parecia que estava a falar para um rapaz no recreio, uma coisa inacreditável. E eu perguntei, estava a fazer as minhas notas, porque eu ia intervir na parte final, e disseram, aquele jovem joga no Vitória de Guimarães, no Juvenis. E eu a conhecer o treinador de Juvenis de Vitória de Guimarães. E disse, aí ele fala assim para o professor desta maneira, então eu já tenho aqui uma pergunta para ele. Então disse, desculpa, como é que tu te chamas? E tal, e ele, no meio deles todos, quem? Eu? Tu mesmo. Tens uma atitude... Só uma parte só, o miúdo que é jogador tem a sua forma própria de se comunicar. Peculiar. É o jogador da bola, nós tiramos-lo pela pinta que a gente e quanto mais ele era assim, eu mais gostava. Eu disse, então mostra lá o melhor de ti e tal. Então, olha, diz-me uma coisa, tive a oportunidade, tu entraste aqui na sala, ao setor, assim, ao setor, eu às 3 vaso. Às 3 vaso. E eu disse, ok, eu acho que não estou a ouvir isto, há qualquer coisa aqui que não me está a acrescentar nada. Perguntei ao professor e disseram-me que tu jogavas no Vitória de Guimarães, nesse grande clube de rei ao peito, é ou não? Diz-me uma coisa, falas assim para o teu mister, para o manager, e ele fica assim, já trocaste de cor, a cor, falas assim para ele, e ele, tens dúvida? Se quiser, queres que eu lhe ligue? E ele, não falo, não falas assim para o teu professor, ele merece um bocadinho mais da tua atenção. Ou seja, é importantíssimo cada vez mais haver esta integração da sociedade com o futebol. Sabem porquê que a maioria das vezes agridem verbalmente um jogador? Porque não o conhecem, porque não socializaram. Em Inglaterra aconteceu uma coisa que eu já frisei isto montes de vezes e eu não vejo isto acontecer. Porquê que não fazem o dia do clube? O dia da família. O dia do clube tem que ser o dia da família. Vou dar um pequeno exemplo. O plantel do Vitória de Guimarães terá 26 jogadores, 27 jogadores. Quando houver um domingo que não há jogos, os jogadores convidam algumas famílias, obviamente não podem ser todas, e o jogador vai demonstrar como é que é o dia dele. Aqui nesta cidade é um pouco complicada, porque há sempre a família que ficava de fora e mas porquê que eu não sou convidado? Aqui é complicado. Não, mas tem que haver um critério de sorteio. Tem que haver um critério Por mais critérios que possas fazer aqui nesta cidade, é muito complicado. O que tem que acontecer aí tem que haver esta proximidade da sociedade. Sim, essa tem que haver. Aliás, da sociedade. Aqui uma das coisas que esta cidade sempre teve é essa proximidade junto do clube, junto dos jogadores. Aliás, os jogadores quase, não é? Nós íamos às fábricas. Passado, por exemplo, nós íamos. Não, eu ia dizer isso quando ele estava a falar na questão do professor, e eu ia até contar essa história da ação social que o Vitória tem quando nós vamos às escolas, em que uma aula que é, não vou dizer indisciplinada, que isto é muito forte para aqui, mas uma aula mais agitada, quando nós estamos lá com 2 jogadores, o silêncio que os professores no final dizem, quem me dera ter isso todos os dias. Feche luz. Vocês têm que vir cá todos os dias, Mas é esse resgate que tem que haver, essa ligação, essa simbiose que tem que haver, como resgatar as famílias para o fenómeno futebolístico. Não haver esta distância, não pode passar, eu não posso aceitar que passe um jogador no Vitória de Guimarães que não socialize. Não te esqueças, eu tenho um cuidado de qualquer jogador que chega à cidade, digo lá, se alguém aqui na cidade quiser falar contigo, potencia o teu tempo, ouve o sentimento da pessoa, olha nos olhos da pessoa, vê o que é que ele sente.
Tu podes não concordar com ele, ouve-o, dá-te a ideia, mas ouve-o. Estes são os ensinamentos. E isso é muito importante. É muito importante porque o Vimaranense, o vitoriano, precisa disso. Ele tem que sentir o jogador. Ele tem que sentir o jogador. Eu lembro-me a dizer isto o ano passado. Aliás, o Ivo Vieira acabou por referir isso mesmo em fases mais complicadas, aquelas que a gente sabe que o clube não está a ganhar. Perfeitamente. Ele dizia sempre, ele recordo-me dele dizer que ele que não tinha medo de andar nas ruas. Perfeitamente, chegou a dizer isso, sim senhor. E que falava com os adeptos, se o abordassem, ele falava. Porque uma coisa é quando o jogo acaba, quando se perde o jogo. É normal essa insatisfação, porque nós somos os primeiros a ter. Pá, se o jogo não me corre bem, se eu perco o jogo daquela maneira, é normal que eu fique insatisfeito. Agora, se a pessoa vem falar comigo, pá, eu posso dar o meu argumento. E dar ali uma explicação. Uma explicação ao fim e ao cabo. O assunto. Não, e o vitoriano aceita. Ele pode não concordar, assim, pá, porque ele defende o clube, não tem aqui para defender o jogador, defende o clube. E então é capaz de dizer assim, está bem, ok, epá, eu dei uma ideia dele, pronto, não estou de acordo com o argumento que ele deu. Meus amigos, a conversa está muito agradável, mas isto para Facebook já levamos aqui uns minutos valentes, vamos ver se aceleramos um bocadinho. Isto era incontornável quase falar disto e vou perguntar aos dois, posso começar pelo Jorge, esta fase atual para a tua vida profissional, como é que isto está a ser levado, tentar ultrapassar esta malfadada pandemia que tem isolado toda a gente e no fundo privar-nos um pouco também desses convívios e dos contactos e dos nossos afazeres profissionais. Sim, é muito desafiante. O que está a acontecer, eu acho que é uma coisa transversal ao mundo, não é? E que envolve dois paradigmas. Primeiro, a saúde das pessoas e o bem-estar das pessoas, mas paradoxalmente também a nossa economia. Portanto, nós temos aqui, de facto, um desafio enormíssimo, que já o estamos a viver há bastante tempo, sendo que agora eu faço parte também do gabinete de crise daqui de Guimarães e, portanto, dizia um economista muito prestigiado que a nossa forma de criar critério para o nosso sistema social e o nosso sistema financeiro permitiu que nós entrássemos em confinamento numa primeira fase com alguma relativa sustentabilidade, quer para o setor social, quer para o setor económico. E quando falo do setor social, estou a englobar, por exemplo, o nosso sistema de saúde também. Mas não há uma segunda oportunidade. Nós não temos um superávit de podermos novamente fechar a nossa economia. Porquê? Porque nós não temos sustentabilidade. Para os empresários, não têm sustentabilidade. As pessoas não têm sustentabilidade para fecharem os seus negócios. Isto acontecendo é castrador. E se quiséssemos algo que fosse, enfim, ilustrativo das minhas palavras, nós fazemos já aqui um paralelismo. No primeiro confinamento, que foi um confinamento mais cáustico, portanto mais vertical, digamos assim, não houve manifestações. Claro. E hoje, o confinamento é um confinamento parcial que envolve horários e nós já vemos as pessoas na rua a manifestarem-se. Jorge, desculpa interromper-te, mas a verdade é que o primeiro confinamento nós não sabíamos, ainda não sabemos o que é, mas o primeiro confinamento todos nós reservámos-nos, mas nunca pensámos... Ficámos na expectativa, não é? Exatamente, foi a primeira vez que acontece, ok, vamos lá ver o que é que isso vai dar. Hoje as pessoas já têm mais ou menos uma noção e sabem que estão a morrer pessoas, a economia está de rastos, quer dizer, as coisas estão cada vez piorando as coisas. Então, isso leva a ti próprio estares um bocado... Mas a grande diferença que há aqui, do ponto de vista da economia, por exemplo, é que nós, em fevereiro, quando começa a arrebentar esta situação, a nossa economia estava a subir. Estava a subir. Sim, mas tem um baque. Acima do nível europeu. Tem um baque. Portanto, a reação económica a esta situação, porque quando uma empresa fecha, a reação não é naquele momento, é quando as contas, passado um mês, começam a chegar. E é justamente o que aconteceu. O primeiro confinamento, as coisas estavam mais ou menos ainda, enfim, podíamos estabilizadas, agora, e hoje já não. Então é normal essa insatisfação das pessoas. Há um desequilíbrio muito acentuado
as pessoas estão muito mais reativas. E as pessoas começam já não têm a paciência. Precisamente. As pessoas começam a não aceitar. E a pôr em causa, de certa forma, as Portanto, aquilo que eu recebo no meu espaço... tudo. Aquilo que eu recebo no meu espaço é fundamentalmente pessoas sem a paciência. Sem a paciência. Não na minha ação, mas, enfim, socialmente, sem paciência. E há uma coisa importante em relação à imagem. As pessoas ousam. Querem estar fundamentalmente muito bem. Porquê? Porque esta pandemia mostrou uma coisa fortíssima também, que é uma grande conexão com as pessoas, com elas próprias. As pessoas passaram mais tempo com elas próprias, sem o frenesim da vida. Passaram mais tempo com a família. Passaram mais tempo com os que gostavam, mas também com aqueles que não gostavam. Porque muitas das vezes em casa tinham que estar com aquelas pessoas que não gostavam. E, portanto, redescobriram. E à luz dessa consciência, estarem de bem com elas próprias é um resgate que ninguém pode descurar. Portanto, e esta área minha, que é a área de imagem, faz jus a essa grande isto é um desafio, mensagem. Basicamente, em todas as áreas. Precisamente. Em todas as áreas. Como é que se viveu isso no seio do clube? A primeira fase e agora... Não, a primeira fase... em que os jogadores já estarão mais habituados... A primeira fase nós tivemos que nos fecharmos completamente. Essa é que é a grande verdade, nós todos tivemos que nos fechar. A verdade é que nós para os jogadores foi muito no meu mundo, no nosso mundo, no mundo do futebol, a verdade é que há sempre dinheiro para fazer os tais testes. Eu já fiz mais de 40 testes, todas as semanas tenho que o fazer. Portanto, há sempre aquela probabilidade de, sendo testado, dando negativo, estar mais ou menos calmo. A verdade é que quem não consegue, quem não tem essa hipótese, e vários desportos não conseguem o fazer, portanto, para mim, esta é uma opinião minha, o futebol poderá ser a grande alavanca para nós levantarmos um pouco tudo. A grande verdade é essa, porque nós conseguimos, temos essa hipótese de o fazer. Um jogador, qualquer jogador que vocês possam ver na primeira divisão, que está a jogar, foi testado 48 horas antes ou 24 horas antes, é testado. Portanto, deu negativo, por isso vai jogar. Quando dá negativo ou quando está, enfim, o resultado impróprio, ele não vai jogar. Por isso, eu acho que vamos continuar a ser a grande alavanca para que nós possamos, de certa forma, levantar um pouco a economia, o lado social, enfim, porque repare bem, o espetáculo, você em casa, sentado, ainda consegue ver o espetáculo, mas a grande verdade é que está a transformar as nossas vidas. Nós, por norma, um homem pensava que tinha respostas para tudo. Fazia-lhe uma pergunta, você dá uma resposta, argumento seu, poderia não ser factual, mas é o argumento seu. A verdade é que a vida transformou a pergunta e nós ficámos sem resposta e não conseguimos ainda desvendar esse grande mistério que é esse vírus. O homem não consegue responder. Nós temos algumas ferramentas que nos foram dadas para nós combatermos esse vírus, mas a verdade é que o vírus anda por aí. Quer dizer, ninguém sabe bem o que é ainda. Eu tenho ferramentas que consigo combatê-lo, mas o que é, não sei. Digamos que minimizar o risco, não é? Nano, regressando um pouco ao início da nossa conversa, muito rapidamente, os jogadores gostam da ribalta, não é? Os adeptos... À volta deles. À volta deles, é um incentivo, é uma mais-valia. Como é que eles vivem este momento? É um jardim sem flores, a sério, não... Sabe, custa-nos, eu acho que o Jorge também teria o mesmo sentimento que eu, entrar num estádio para ver um jogo onde não se vê ninguém, onde não há alma. O estádio está sem alma hoje. O nosso Castelo hoje não tem alma. E para um jogador é castrador. Eu fico... Está bem que o espetáculo tem que ser dado, de show must go on, mas não é um espetáculo na sua plenitude. Eu não consigo... se eu fosse jogador hoje, eu tinha que jogar, obviamente tinha que jogar, mas eu acabava o jogo, dizia sempre, faltou-me aqui alguma coisa. Muito bem, estamos quase a pôr um ponto final. Eu sem antes fazer aqui uma brincadeira, principalmente com o Nano, já vamos perceber o que é, e depois uma perguntinha que é a mesma para os dois. Nano, se calhar o Jorge também não conhece esta fotografia. Eu tenho aqui uma fotografia que hoje... não, vai mostrar uma fotografia com ele quando ele era criança, queres ver? Estava a fazer uma pesquisa e Andaste na tropa. Eu andei na tropa, andei na tropa 18 meses.
Vocês sabem que aprendi muito. Eu sou um homem... Eu te imaginava com uma arma na mão. Essa opinião. Olha, e vou-lhe confessar uma coisa. Fui o melhor instrumento que passou no meu quartelamento, porque foi naquela zona de Oeiras, Parede, Passo de Arcos. Fui o melhor instrumento. Ganhei o mérito, e tenho lá em casa duas medalhas, uma de mérito desportivo e outra de mérito escolar. O mérito desportivo era correr e essas coisinhas, eu estava a jogar a bola, tinha uma preparação que os outros não tinham, portanto era perfeitamente normal. E em relação à arma, era desmontar uma arma e montar uma arma e saber as peças que a compunham no mais curto espaço de tempo. E eu era na altura, estava ainda em pleno das minhas faculdades. Ainda bem que não foram buscar a minha foto. Então, é curioso. É curioso. Sabes que é muito curioso? Eu estive em 2 quartéis, fui o melhor homem do batalhão nos 2 quartéis. A sério? É curioso. Eu fui de todo o batalhão, de 5 ou 6 quartéis, porque aquilo foi no juramento de bandeira, então eu fui do melhor da minha companhia, e depois fui de todo o regimento. Eu fui chamado lá 4 ou 5 vezes para receber medalhas, pá, na altura. Muito bem. E orgulho-me disso, porque pá, é um período... Tem uma base de disciplina brutal. Uma base disciplinar. Tem um código de conduta que ninguém podia sair. Toda a gente devia passar. Que ninguém É um podia ensinamento sair. para a vida. E agora, já que estamos aqui a brincar, eu vou-vos contar uma história muito engraçada que se passou lá comigo. Eu estava na caserna, porque eu, durante a fase preliminar, dormia lá, mas depois, quando eu passei à peluda, deram-me mais desconto, porque disseram, olha, se tu fores o melhor aqui nisto, nós depois deixamos-te ir à vontade. E então foi que eu fui. E ele está a relatar exatamente aquilo que me disseram a mim. E então, há uma parte muito gira que é assim, houve um belo dia, chega lá o alferes, com papel e uma caneta, e perguntava a cada pessoa o que é que fazia lá fora. E então, o que é que tu fazias lá fora? Olha, era pintor e não sei o que mais, não sei o que, é jogador e não sei o que mais. Entretanto, há um indivíduo que estava lá fora e entra e põe-se no sítio dele, e quando o alferes chega ao pé dele e foi ao meu lado, o que é que fez lá fora? Fui buscar uma garrafa de água. Ouça, foi uma coisa fantástica. Eu tenho episódios da vida assim que me aconteceram e foram acontecendo, e até hoje vão acontecer também. E engraçado o porquê de olhares, por exemplo, aquela foto, porque aquilo não deixa de ser um confinamento. Sim, ao fim e ao cabo não deixa de ser, exatamente. Agora vê as mensagens que esse confinamento perfeitamente, ajudou-me. Serviram para a tua vida, nas decisões da tua vida. Eu sou capaz de estar em casa 1 mês, 2 meses, 3 meses sem sair de casa e não me incomoda nada. Okay. Meus amigos, eu sou um homem de contactos sociais. Nós não sabíamos. Estávamos a receber uma novidade. Meus amigos, vamos então fechar, sem antes, e a pergunta é para os dois. A Sandra Sá também já esteve neste programa, ou nesta nossa conversa, e ela na altura dizia que fazia muito questão de estar aqui com os dois. Não pôde estar, mas já agora, e posso começar por ti, conhecem a Sandra Sá de onde? De onde é que eu a conheço? Bom, a Sandra Sá... Aquela elogiou-os muito aos dois, claro, rasgados elogios. É boa pessoa, é uma pessoa inteligente. Quando nos elogia, estamos juntos nisso, não é? E portanto a Sandra Sá, eu conheço-a, eu estive sempre ligado à imagem, não é? E a Sandra Sá foi sempre uma pessoa ligada à comunicação e à imagem. Portanto, eu na altura fazia uma rubrica na Porto Canal, eu como consultor, e falava um bocado sobre, na atualidade, eu recordo-me uma altura num programa, eu ia, portanto, todas as semanas, e pegaram no certo da entrevista, e ela disse, ok, com um convidado destes nós tiramos o alinhamento do programa e vamos pura e simplesmente conversar, porque é abrangente. E a Sandra é isso, é uma lutadora, é uma mulher com impacto, não é? Tem, digamos, um cunho pessoal, também é de Guimarães, não é verdade? E portanto ela foi palmilhando e foi lutando e foi criando o seu espaço. E hoje é uma mulher reconhecida na sociedade, no core business dela, por ser uma mulher que superintende a área da comunicação, do marketing, portanto é uma apresentadora, uma interlocutora de referência. Não, eu faço minhas as palavras do Jorge, mas eu acho que a palavra mais correta para a Sandra é encantadora, uma inteligência fora do normal. E eu estava aqui a pensar, quando fazes a pergunta ao Jorge, eu estava aqui a pensar, a mim, dá-me a impressão que eu conhecia a Sandra através do Jorge. Foi o Jorge que me apresentou a Sandra. A primeira vez que eu vi a Sandra foi o Jorge, e a primeira conversa porque a Sandra cativa
Quando nós falamos com ela, ela cativa qualquer pessoa. E eu acho que a palavra mais bonita, mais qualificada para a Sandra é uma mulher encantadora em toda a Tem acessão o da palavra. privilégio, por exemplo, de ser eu que trata a imagem dela, não é? Portanto, Pois, o Jorge é que trata a imagem. Não, e por isso é que foi e ela é uma através de pessoa ti. muito exigente. E outra coisa, Uma pessoa muito ela, Porque não é pouca só gente tratar da sabe imagem. disso. Não. Apesar dela ser do mundo, ela é de Guimarães. Ora bem. Pouca gente sabe disso. É uma frase também comum aos dois em relação à Sandra. Estamos no fecho, eu vou-vos dar 30 segundos a cada um se quiserem deixar uma mensagem, até pelo momento que vivemos, para aqueles que nos possam depois... Posso começar? Não, é dizer às pessoas para continuarem com esses cuidados que nós somos obrigados agora a ter, mas para continuarem a viver a vida dentro dessas limitações, porque nós não podemos parar de viver. E lembrar-lhes que a coisa mais importante que eles têm nas suas vidas é o seu tempo. Então, eu, por exemplo, com a minha idade, não estou aqui para perder tempo, estou aqui para potenciar o tempo. Cada coisa que eu possa fazer, tenho o cuidado de pensar antes, dizer assim, bom, eu vou ali para ganhar tempo, vou ali com alegria, vou ali com amor, vou ali para aprender algo, porque nesta vida a verdade é que tudo desaparece, mas a grande verdade que nós temos que levar nesta vida é que se todos nós se levantarmos de manhã, pensarmos que se melhorarmos a vida de qualquer pessoa, seja lá com um sorriso, seja com qualquer coisa, temos a vida ganha, e quando deitamos à noite na nossa cama, fazemos-lo com uma certa alegria, não é com o facto de dever cumprido, nada disso, que o dever nunca está cumprido, mas estamos de consciência tranquila que fizemos algo para que o mundo possa ser melhor e que os nossos filhos possam ter um futuro bem mais brilhante do que nós, apesar desta pandemia aqui que estamos a atravessar. Jorge. Bom, obviamente a minha mensagem passa por, num momento como este, nós estarmos mais atentos. Temos que estar mais atentos a tudo que se passa à nossa volta. Nós temos um problema de saúde pública muito grave, não é? Nós temos que ter, como diz o Sr. Primeiro-Ministro, nós temos que ter uma responsabilidade individualizada, que aloca o coletivo. Mas nós, de facto, temos que perceber que o que está acontecendo é realmente sério, e nós temos que proteger, fundamentalmente, a nós e aos que gostamos. E nós temos que gostar de toda a gente, porque nós não sabemos, muitas vezes, a extensão das nossas relações. E nós somos pessoas que precisamos das relações. Eu digo às vezes que as pessoas costumam dizer que têm poucos amigos. E eu digo às pessoas, será que o seu amigo, ou melhor, aquele que era seu amigo e que na altura do erro, você lhe deu a oportunidade dele, curiosamente falávamos disso ao almoço, deu-lhe a oportunidade dele se redimir? Ou foi só por si cortante? Será que nós damos a oportunidade às pessoas de se redimirem, de melhorarem? Porque o ser humano é muito cortante, nós somos fortíssimos a cortar. Nós somos fortíssimos a levantar muros. Temos que ser assim, mas a construir. Portanto, a grande mensagem que eu deixo é: vamos construir com sentido de responsabilidade, protegendo o todo, que é protegermos aqueles que nós mais amamos. Muito bem, meus senhores, muito obrigado. O tempo passou a voar. Eu acho que já vamos quase numa hora de parlo à pied, como costumamos dizer. Mas foi sem dúvida agradável a vossa presença, e resta-me agradecer mais uma vez terem estado aqui os dois. É uma enorme alegria poder ter conversado convosco este bocadinho. É um ponto final no Fórum de Portas desta sexta-feira, com estes dois senhores, Jorge Silva e Neno, na tarde de hoje. Boa tarde, nós regressamos de hoje a 8 dias com mais convidados.